Olá, meus amigos. Vamos aqui agora então para a nossa última aula sobre operações com os monômios. Nos últimos vídeos já aprendemos a somar, subtrair e multiplicar esses caras. Agora aposto que você está muito curioso, por isso que eu coloquei esse carinha aqui, representando você, curioso, para espiar o que acontece com a divisão dos monômios. Vamos lá então aprender? Primeiro, lembram-se como faz uma multiplicação de monômios? Por exemplo, se eu pego 3x ao quadrado y vezes, colocar aqui esse sinalzinho de vezes, mas não confunda com x, então é melhor colocar o pontinho, né? Vezes 5y ao cubo x. Como é que nós realizamos essa operação? Lembram-se bem? Primeiro multiplicamos as partes, os coeficientes. 3 vezes 5, 15. Resta então multiplicar a parte literal. X ao quadrado y vezes y ao cubo x. Agora vamos lá. Y vezes y ao cubo. Produto de potências de mesma base. Repete-se a base, no caso aqui y. E somam seus expoentes. Aqui é como se houvesse um pequeno 1. 1 mais 3, 4. Então vai ficar 15. Y a quarta. Agora vamos trabalhar com x. Temos x ao quadrado vezes x. Mesma conversa. Produto de potências de mesma base. Repete-se a base e somam-se os expoentes. 2 mais 1, 3. Então esse monômio vezes esse monômio dá como resultado esse carinha bem aqui. Tudo bem? Pegaram bem essa ideia? Ótimo. Com divisão de monômios aparece uma coisa muito parecida. Não é nada complicado. Outro exemplo. Agora vamos trabalhar com o exemplo de divisão de monômios. Imagine o seguinte caso de divisão. 30 x elevado a 6 dividido por 5x elevado a 4. Como que fica essa conta? Note bem que em produto de monômios multiplicamos primeiro os coeficientes, depois a parte literal. Vai acontecer exatamente a mesma coisa na divisão. Dividimos primeiro os coeficientes de cada monômio. Quem é o coeficiente desse cara e o coeficiente desse outro? Os números que estão multiplicando, certo? 30 dividido por 5. Vamos escrever aqui do lado para deixar bem organizado. 30 dividido por 5 vezes agora a divisão da parte literal de cada um deles. Temos aqui x à sexta dividido por x à quarta. Parte literal de um dividido pela parte literal do outro. Agora aqui são as continhas bestas. 30 dividido por 5. 30 dividido por 5. Pensem bem um pouquinho. 6, não é? Vai dar 6. De branco. E x à sexta dividido por x à quarta. Ora, bem aqui nós vimos a propriedade de produto de potências de mesma base. Existe também outra propriedade muito importante que você tem que saber sobre potências, chamado divisão de potências de mesma base. Dando uma olhadinha e revisando. X à sexta dividido por x à quarta. Temos duas potências com a mesma base, no caso x. Ok? Como fazemos? Repetimos a base. E agora subtraímos os expoentes. 6 menos 4. No caso, x a 6 menos 4, 2. X ao quadrado. Então essa divisão vai ficar 6 vezes x ao quadrado. Fizemos nossa primeira divisão de monômios. Foi traumático? Não, pelo contrário, é tão simples quanto o processo de multiplicação. Outro exemplo? Vamos lá. Que tal 45 y à quarta x ao cubo dividido por 9 y ao cubo x. E agora? Mesma conversa mole. Pegamos primeiro
parte literal, 45,9. Depois parte literal. Aliás, pegamos primeiro os coeficientes, 45,9. Depois a parte literal, y à quarta, x ao cubo, dividido por y ao cubo, x. Vamos lá? Parte do coeficiente, 45/9, vezes parte literal, y à quarta, x ao cubo, dividido por y ao cubo, x. Podemos deixar esse rapazinho ainda um pouco mais bonito, essa fração. Podemos dividir o que é y por um lado e o que é x para o outro. Como assim? Vai ficar 45 dividido por 9 vezes y à quarta. Esse garoto vai ficar em cima de quem? Y ao cubo vezes x ao cubo dividido por x. Aqui eu estou usando uma propriedade de frações muito interessante. Se eu tiver a vezes b dividido por c vezes d, por exemplo, isso é a mesma coisa que a sobre c vezes b sobre d. Vou deixar aqui separadinha essa parte que eu estou colocando as propriedades. Ok? Vamos lá? Y à quarta dividido por y ao cubo vezes x ao cubo dividido por x. 45 dividido por 9, a gente consegue fazer essa continha de cabeça, dá 5. Tudo bem? Vezes y à quarta dividido por y ao cubo. Divisão de potências de mesma base. Repetimos a base, y, e subtraímos os expoentes. 4 menos 3, 1, y. Então aqui nós temos y vezes x ao cubo dividido por x. Também mesma conversa. Repetimos a base, x, e subtraímos os expoentes. É como se houvesse umzinho aqui, certo? X ao 3 menos 1, x ao quadrado. Então, deixa eu escurecer aqui o 5. Então, 45 y à quarta x ao cubo dividido por 9 y ao cubo x resulta em 5y x ao quadrado. Vimos que a operação aqui é muito semelhante ao de produto de monômios. Em produto de monômios, multiplicamos os coeficientes e multiplicamos em seguida as partes literais. Em divisão de monômios, dividimos os coeficientes e em seguida dividimos as partes literais desses caras. Vamos colocar aqui mais um exemplo para que fique bem fixo, bem fixado. Vamos lá. Mais um exemplo. Agora algo mais complicadinho. Vamos lá. 9x à quarta, y ao quadrado, z ao cubo vezes t, dividido por 6x ao cubo, y também ao cubo, z. Ok? Temos isso. E agora, como é que a gente começa essa conversa? Exatamente, separando parte dos coeficientes com a parte literal. Vamos lá? 9 sobre 6 vezes x ao quarta, y ao quadrado, z ao cubo, t, dividido por 6x ao cubo, y ao cubo, z. Ok aqui? Aqui novamente nós podemos fazer tal qual fizemos anteriormente. Quebrar essa grande parte literal nas suas várias variáveis. Tipo aqui, y e x, quebramos em uma fração apenas com y e uma fração apenas com x. É exatamente isso que vamos fazer agora. 9 sobre 6 eu posso simplificar. Por 3 aqui vai ficar 3. Por 3 aqui vai ficar 2. Então temos 3 meios vezes, quebrando, aliás eu escrevi isso aqui errado, ó, não tem esse 6 aqui, vou riscar. Vamos lá. Parte da variável x é x à quarta dividido por x ao cubo. Com a variável y, y ao quadrado dividido por y ao cubo. Na variável z, z ao cubo dividido por z. Na variável t, apenas esse tzinho solitário aqui. Ok?
Vamos lá agora, usando várias vezes a propriedade de divisão de potências de mesma base. X à quarta dividido por x ao cubo. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. 4 menos 3, 1. X elevado a 1. Y ao quadrado vezes dividido por y ao cubo. Repetimos a base, y, e subtraímos os expoentes. 2 menos 3, menos 1. Lembrem-se bem que podem existir expoentes negativos. Z ao cubo dividido por Z, repete-se a base, Z, subtraem-se os expoentes. Aqui, como se houvesse 1, 3 menos 1, 2. Z ao quadrado e T como se houvesse divisão por 1, T dividindo por 1, T. Ok? Esse aqui é um jeito de escrever a resposta. Mas também nós podemos escrever de outra forma se você achar esse expoente negativo algo feio, algo que você não quer na sua resposta. Então, como é que nós deixamos isso? Lembram bem que como elevamos números a expoentes negativos? Por exemplo, 3, aqui o 3 elevado a menos 1. Como é que realizamos essa conta? É a mesma coisa que 1 sobre 3. Você inverte a base e calcula a potência normalmente. Por exemplo, 5 elevado a menos 2. Vai ser, invertemos a base, 1 sobre 5. E colocamos esse sinalzinho aqui, ó. Tiramos esse sinalzinho, 1 sobre 5 ao quadrado. Que vai dar 1 sobre 25. Ok? Então, nesse caso, y a menos 1. Invertemos a base, 1 sobre y. E elevamos a 1, que dá a mesma coisa. 1 sobre y. Então eu posso reescrever isso como o numerador sendo 3x z ao quadrado t dividido pelo denominador 2, e esse y a menos 1, coloco o y aqui para baixo. E esse é o resultado da nossa divisão. Tudo bem? Com a prática você nem acaba separando cada variável. Você faz mesmo de cabeça. 4 menos 3, 1. Y ao quadrado y menos dividido por y ao cubo, y a menos 1. Z ao cubo dividido por z, z ao quadrado. E o t, que não tem um parceirinho aqui embaixo, continua sendo o t. Ok? Então com isso já aprendemos a soma, subtração, produto e divisão de monômios. E fechamos essa parte de monômios. Próxima aula, próximo vídeo, aparecerão agora os polinômios. Ansiosos para aprender? Eu também. Então é isso. Foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço. Continuem estudando. É muito importante que vocês aprendam tudo isso para ser grandes pessoas na vida. E meu nome é João Marcos. Até a próxima, pessoal.